Olá, meus queridos do ensino médio, tudo bem com vocês? Agora, eu sou Adriana Paiva, professora de artes aqui do Colégio Curso Aplicação, e agora nós vamos falar sobre a cultura de massa. Né? O que é a cultura de massa? Cultura de massa vai ser toda aquela cultura voltada para um grande número de pessoas. Ela visa atingir um número muito grande de pessoas. E como ela vai fazer isso? Através da veiculação nos meios de comunicação, TV, rádio, jornal, internet, por aí nós vamos, certo? Bom, conjuntos de cultura vai ser o quê? Vai ser todas as práticas, crenças, produções feitas por um determinado povo, né? por uma determinada cultura, esses grupos vão se reunir por estarem no mesmo território, terem o mesmo idioma e acreditarem nas mesmas coisas, ter formas parecidas de praticar e de produzir aquilo que vai ser de uso geral para todos. Bom, na cultura de massa, quais são os objetivos dessa cultura de massa? O que vai caracterizar essa cultura de massa? Primeiro, conforme eu já disse, ela precisa atingir um grande número de pessoas. Ela é feita para uma sociedade de consumo. É preciso que essa sociedade consuma determinado objeto ou determinada ideia, determinado pensamento. Uma das características que vai ser muito decorrente na cultura de massa vai ser a industrialização daquilo que é consumido. O processo de industrialização ele acontece no século XVIII, né? Vem numa crescente muito grande e quando você tem no final das duas grandes guerras mundiais, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, você tem uma sociedade pronta para o consumo, ou seja, o cinema, a televisão que estava começando ali naquele momento, né, a indústria musical estava mais acessível. Então, por exemplo, se antes você tinha que comprar um ingresso para poder assistir um show de algum artista da época, agora você tem como comprar o LP ou compacto, os avós, né, do MP3 aí de vocês, com as músicas desse artista. Então, se antes você tinha que ir ao teatro para poder assistir o seu ator ou a sua atriz favorita, agora você pode ir para o cinema. Então, aquela história vai ser produzida em larga escala para ser vista por um grupo maior de pessoas. E os meios de comunicação vão fazer com que essas informações, né, esse entretenimento, chegue de uma maneira muito mais rápida, tá? E para um número muito maior de pessoas do que tinha até então. Você tem um artista que na década de 60 vai questionar essa sociedade de consumo. O nome dele é Andy Warhol e ele vai criar o que ele chamou de pop art. Aqui a gente vai fazer um parêntese na aula pelo seguinte: quando a gente fala de popular, cultura popular, a gente tem que prestar atenção no contexto em que a gente está falando dessa cultura. Porque a cultura popular ela pode ter dois significados. Ela pode ter o significado, né, que nós vimos na videoaula anterior, que é a cultura popular que envolve a população, que envolve a produção feita pelas pessoas do povo, né, as pessoas mais simples, ou você pode ter a cultura popular produzida para atingir a grande massa de populares que somos nós, tá? Então, quando vocês ouvirem o conceito cultura popular, preste atenção no contexto, certo? Para saber de que popular está se falando. Esse aqui é o Andy Warhol, o artista Andy Warhol. Só duas curiosidades, né? O Andy Warhol ele não era só um artista visual, né? Ele não era só pintor. Ele também tinha uma produção musical, né? Ele tinha uma banda de rock e ele foi um dos primeiros VJs, um dos primeiros apresentadores de clipe da MTV. Só curiosidade, tá? Para a gente saber. E o Andy Warhol disse várias frases bombásticas, né, que faziam a sociedade pensar e repensar no que ela estava se transformando.
Hoje em dia, para a gente, é muito normal, ainda mais para a geração de vocês, que já é uma geração que nasceu conectada, né? Pensar que os meios virtuais de comunicação já é uma coisa inserida no nosso dia a dia, no nosso contexto. Mas se a gente for viajar no tempo, pensar em 1960, século XX, isso não era uma coisa nem pensada ainda, né? Mas o cinema, o rádio e a televisão, que né, já tinha acabado de acontecer, se a gente pensar que o cinema acontece no início do século XX, se a gente pensar que o rádio e a televisão, eles acontecem na primeira metade do século XX, e até mesmo a fotografia, que já começa no século XIX, é a história de você ter a sua imagem transmitida, né? É um número grande de pessoas ter acesso à sua imagem. Para aquela época, isso tem um impacto muito grande. Então, eu tirei duas frases do Andy Warhol que eu gosto muito, porque elas têm muito a ver com o nosso tempo hoje, né? Todas as outras têm também, mas tinha que selecionar duas, então selecionei duas. Uma é a seguinte: no futuro, todo mundo será famoso por 15 minutos. Ele nem sonhava com a ideia de internet, ele nem sonhava com youtuber e essa coisa toda, e olha só o que ele falou. E a segunda, a arte suprema é o negócio. Né? Então, Andy Warhol ele foi um dos primeiros artistas a pensar que a arte pode ser comercializada. Então, ele tinha a sua verdade enquanto artista, ele questionava o seu tempo, ele apresentava algo único, porque a arte é única, mas ele não era tão romântico no sentido de colocar a venda, né? O valor material, né? O valor em dinheiro que aquela arte que ele estava produzindo tinha. E ele acoplava, ele fazia questão de colocar esse valor, porque ela também era um negócio. Ela também tinha um preço, a arte tem um preço. E não é apenas o preço de ser arte, né? Mas também um preço monetário. E ele faz isso não da maneira como os pintores da sua época faziam, que era produzindo um quadro. Ele vai pegar uma técnica industrial, né, que é a serigrafia, né, que era uma técnica muito usada na reprodução de imagens, era uma técnica usada para poder fazer as capas dos LPs, as camisetas e tal. E ele vai se apropriar dessa técnica da serigrafia para poder fazer a sua arte. Como funciona a técnica da serigrafia? Você primeiro tem uma tela, né? Essa tela você vai produzir o desenho, você vai colocar esse desenho na tela, a parte que você quer que apareça, por exemplo, essa tesoura que está aí na produção final. Então, o desenho da tesoura ele é fechado, né? Então os poros, entre aspas, dessa tela é fechado para formar o desenho da tesoura. E o restante é aberto, que é para poder passar tinta. Depois da tela pronta, você vai colocar a tinta nesse quadrado, né, nessa tela. Você vai espalhar essa tinta de uma maneira uniforme e contínua e depois você retira e você tem a sua serigrafia pronta. Ele vai pegar as imagens mais consumidas na sua época para poder reproduzir suas serigrafias. Então ele vai manipular essas imagens conhecidas e consumidas. E o grande questionamento dele é que as pessoas, os ídolos, já não estavam mais sendo vistos como uma referência a ser seguida, e sim uma referência a ser consumida. Então ele vai pegar os ícones como a Marilyn Monroe, o Elvis Presley, o James Dean, que são artistas do cinema e da música, vai se apropriar da imagem desses artistas e vai modificá-la. É como se ele falasse assim: olha só, sua imagem é tão consumida que não pertence mais a você. Pertence agora àqueles que a consomem. Da mesma maneira, né, ele vai traçando um paralelo com duas imagens, né,
consumidas para os norte-americanos, né? Que é a sopa Campbell, que é como se fosse o arroz e feijão deles, e a imagem da banana. Então aqui nós temos os vários rostos da Marilyn Monroe que ele vai manipular e assim questionar esse consumo, né? Esse ídolo que agora ele está a serviço do consumo. Para vocês terem uma ideia como esses ídolos vendiam tudo aquilo que eles falavam e usavam, numa entrevista a Marilyn Monroe falou que perguntaram para ela como ela vestia, como ela dormia, e ela falou que dormia com 5 gotas do perfume Chanel. Bastou aquilo para o perfume Chanel sumir das prateleiras. Tudo aquilo que ela usava como vestido, né, toda a sua moda, né, tanto ela, seus vestidos, o Jimmy Jean e o Elvis Presley com a questão do jeans, da jaqueta, né, o cabelo engomado. Então isso tudo passa a ser desejado, passa a ser objeto de desejo, mas não é só apenas a ação. Né? Quando eu compro perfume Chanel, eu não estou apenas consumindo um perfume de boa qualidade, eu sou a Marilyn Monroe. Quando eu, jovem, boto uma jaqueta de couro e tenho atitudes rebeldes, como o Jimmy Jean, que representava, o papel dele era sempre jovem rebelde. Vamos lá, o Jimmy Jean que todos os papéis dele geralmente eram de um jovem rebelde, eu também estou consumindo, né, ao botar na minha jaqueta, engomar meu cabelo e tal, eu estou consumindo aquele comportamento porque eu sou o Jimmy Jean também. E o trabalho de vocês vai ser o seguinte: vocês vão fazer no caderno de artes, vocês já até começaram a fazer, né? Porque eu estou regravando esse vídeo porque ele saiu sem áudio, certo? Então vocês vão fazer no caderno de vocês uma relação com 10 coisas que vocês mais consomem e justifique de fato se vocês precisam delas. Agora eu queria muito que vocês fizessem a relação dessas 10 coisas. Quem já fez, tudo bem, não precisa refazer, tá, pessoal? Mas quem ainda não fez, que faça de uma maneira muito consciente. Não coloca só as 10 coisas porque eu preciso colocar 10 coisas aqui para a professora. Pensa de fato nas 10 coisas que você mais consome, aquilo que você compra, que você usa, e se de fato você precisa disso tudo mesmo. E justifica não porque sim, porque não, porque eu preciso, tá? Justifica, paute mais essa sua justificação, tudo bem? Beijaço!